nós vamos falar de uma coisa que você faz quando fala. Bom, eu também faço. Todo mundo faz, mas não é necessariamente um problema. Ficou curioso? Vem comigo que eu te conto. Muito bem, se você nasceu no Brasil, tem uma boa chance de você já ter sofrido de alguma dessas coisas aqui, ó. Sinestesia, zeugma, silepse, hipérbato, polissíndeto, entre outros. E normalmente a gente sofre com isso quando é mais jovem, quando está ali naquele período escolar, né, na idade escolar. Se você não se lembra de ter sofrido disso enquanto estava na escola, é porque você deve ter dormido nas aulas do nosso bendito e amado português. Sim, minha cara, meu cara, todas essas doenças que eu acabei de mencionar nada mais são do que figuras de linguagem. Fazem parte do nosso tão amado e tão querido idioma. E constitui aquele tipo de coisa que costuma assombrar as crianças em dias de prova, não é? Você deve se lembrar bem disso. Brincadeiras à parte, o nosso idioma é considerado difícil para estrangeiros, principalmente por causa da gramática. Tem muita regra, tem muita exceção à regra. Embora haja quem tenha estudado coreano ou árabe, né? E não concorde muito com isso, porque essas duas línguas são mais difíceis ainda, segundo eles. De alguma maneira, melhor, de qualquer maneira, mesmo para quem é nativo, nasceu aqui, dominar o idioma e suas regras gramaticais não é algo simples. Falamos e escrevemos, mas nem sempre de acordo com a chamada norma culta da língua, né, que determina a maneira adequada de usar o idioma. Só que, como qualquer outro idioma no planeta, há o que a gente chama de linguagem coloquial, certo? Que é aquela linguagem, aquela versão do idioma que a gente usa nas comunicações do dia a dia. Então, se você está andando por aí, você não diz assim, prezado senhor ou senhora, poderia por obséquio retirar o vosso pé de cima do meu? É muito mais fácil a gente ouvir, oh, não enxerga não? Tá pisando no meu pé. Essa é uma linguagem bem mais comum e é a linguagem do dia a dia. Mas como a língua é viva, novas palavras vão sendo criadas e incorporadas a ela. Então, palavras como deletar, shampoo, batom, internet, elas não são originariamente do nosso português, mas elas foram incorporadas pela massa de falantes e depois elas foram parar nos dicionários. Então, quem manda na língua é a gente. Começamos a falar muito uma determinada coisa, daí a pouco ela vai para o dicionário. Então, mas o que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que normalmente, no dia a dia, a gente não fala a norma culta da língua, né? A gente usa nessa comunicação diária a língua mais simples, a que todo mundo conhece. Não faz muito sentido você usar uma palavra ou uma expressão muito difícil, muito rebuscada, se ninguém vai entender aquilo. O ideal é que a gente se comunique numa linguagem que o outro possa entender, e é por isso que é tão importante conhecer a nossa audiência. Falando agora do nosso tema, que é falar em público, eu voltando só um tequinho, quando eu falo de audiência, muitas vezes as pessoas pensam, pô, audiência, mas como assim audiência? Eu não sou um ator, né? Eu não sou um político que está no palanque falando. Não, audiência é qualquer pessoa que esteja te ouvindo, certo? Vocês neste momento são minha audiência. Se eu estivesse numa entrevista de emprego, falando com uma pessoa, ela seria a minha audiência. É o nosso interlocutor, é a pessoa que está nos ouvindo falar. Ok? Eu acho importante sempre fazer essa distinção, porque muitas vezes quando as pessoas ouvem, você vai falar em público. Cara, falar em público, eu não preciso falar em público, é o que muitos pensam, porque eu não sou político, eu não sou professor, não sou ator, não sou repórter, né? Não sou do meio público, né? Não trato com o público. Quando na verdade falar em público é uma coisa bem mais simples. Se você levanta a mão numa reunião do seu trabalho para falar, você está falando em público. Se você vai numa entrevista de emprego e fala com alguém, você está falando em público.
o tamanho da audiência, né, o tamanho do público que está ali prestando atenção na sua mensagem, não importa, não deixa de ser falar em público. Muito bem. Então, voltando falando agora do nosso tema, que é, obviamente, aqui, vencer o medo, né, que é falar em público. Toda vez que você se dispuser a falar para uma audiência, né, no caso, como eu falei, pode ser uma pessoa numa entrevista de emprego, numa reunião do trabalho, uma apresentação na faculdade, não importa. O ideal é que a gente saiba para quem a gente está falando. Para quem você está, quem está ali te ouvindo, porque isso vai te ajudar a escolher a melhor linguagem. Por exemplo, se você está falando para um juiz numa cerimônia solene, não convém dizer coisas do tipo: e aí, meu truta, o que tá pegando? Bora catar uns trocos pra afilar na quebrada? Vixe, velhinho, o negócio tá fervendo, tá cabuloso hoje. Concorda que isso não vai te dar aquilo que você provavelmente gostaria que acontecesse? É muito provável que não. E por quê? Simplesmente porque você não usou a linguagem adequada. Entende? É a mesma coisa de você estar num bar com os amigos, você está lá no boteco tomando uma cerveja com os camaradas, e você diz assim: benquisto correligionário, poderia, por meio de vossa tão apregoada brandura, sobejar até este vosso confrade o pequeno cântaro refeto de apetitosas vagens torradas. Eu demorei 2 horas para decorar isso. Não, você vai falar simplesmente pro seu amigo: ô João, passa amendoim aí. Concorda? É muito mais fácil, é uma linguagem mais adequada àquele local. Então, a seleção da linguagem que você vai usar na sua reunião, na sua apresentação, na sua conversa, o que seja, na sua comunicação, precisa estar alinhado com o seu público. E o público é quem está te ouvindo, certo? Aí você pode até dizer assim: tá, Tarcísio, tá, já entendi. Quando for falar com o juiz, eu falo direito. Com o juiz, né? Falar direito. E quando for falar com os amigos, falo de qualquer jeito. Não é bem assim. Você vai falar na linguagem adequada para cada público que estiver te ouvindo. Por isso, eu repito aqui neste canal, em todos os vídeos que eu faço, na verdade, você precisa conhecer o público. A primeira coisa que você tem que saber quando você receber uma solicitação para criar uma reunião, para fazer uma apresentação, para falar em algum lugar, a primeira coisa que você precisa saber é: quem vai me ouvir? Para quem eu vou falar? Entende? Quando você tem essa resposta, você modela a sua linguagem, você modela a sua linguagem verbal, você modela a sua linguagem não verbal, toda ela. E tudo isso é muito importante porque quando você não tem essa informação, você corre o risco de falar numa linguagem que as pessoas não vão entender. Elas podem até entender, mas elas podem entender errado, elas podem achar que você está, de repente, se você estiver falando com uma linguagem um pouco mais sofisticada para um grupo de adolescentes do ensino médio, por exemplo, concorda que a sua mensagem ela não vai ser transmitida do jeito que você deseja? Aquelas pessoas vão receber a mensagem de outra forma e podem inclusive entender coisas de forma errada, o que é o pesadelo para qualquer pessoa que está tentando falar em público, transmitir uma informação. Uma aguinha. Muito bem. Voltando então. O problema todo acontece quando essa fronteira, né, entre uma linguagem mais coloquial e a linguagem mais culta, ela meio que se mistura, né, sem que a gente perceba. E aí a gente começa a usar, sem pensar, termos que podem não ser tão adequados. Nós estamos falando aqui, meus caros, de vício de linguagem. Pô, Tarcísio, vício de linguagem? O que é um vício de linguagem? Que vem a ser um vício de linguagem? E existem algumas definições para isso, né? Se você perguntar para um professor de português, por exemplo, ele vai te dizer que vícios de linguagem são desvios da norma padrão do idioma e que a gente devia se preocupar com isso. E quer saber? Ele tem razão. Nós deveríamos mesmo nos preocupar. Por quê?
Porque quando você não se preocupa com isso, só um minutinho que eu acho que não estão ouvindo. Acho que o microfone está com algum. Parou de medir aqui. Vamos ver. Muito bem, agora. Ah, voltou. Voltou, ok. Espero que estejam me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Muito bem. Muito bem. Então, o nosso professor de português que diz que vícios de linguagem são desvios da norma padrão, ele tem razão, a gente devia tomar bastante cuidado com ele. Com os vícios, né? Não com ele, com os vícios. Só que alguns desses vícios, eles são usados meio que como ajudantes, que a gente naturalmente emprega acreditando que eles ajudam na fluidez da conversa. A gente aplica isso nas nossas conversas até inconscientemente. E de um certo ponto de vista, eles ajudam, mas eles não são necessários. Só que na linguagem coloquial, naquele aquele bate-papo informal, na verdade, ele acaba criando meios para se expressar que são diferentes da norma culta de idioma. Então, se o idioma exige algumas coisas, essa linguagem coloquial ela meio que passa ao largo. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado. É aí que mora o perigo. Quando a gente se acostuma a usar isso que a gente aprende na linguagem coloquial em todo lugar, pode acreditar em mim, a sua comunicação vai ser afetada e não é para melhor. Existem diversos desses vícios catalogados e explicados, inclusive. Mas para a gente não vai ficar aqui 2 horas conversando só sobre isso, porque são muitos. Eu trouxe alguns aqui que eu acho que é interessante a gente falar, porque são aqueles que têm mais impacto na qualidade da sua comunicação, das suas apresentações, dos seus discursos de modo geral. Alguns deles são realmente de doer no ouvido, você precisa cuidar muito para não usar, principalmente quando você está num contexto um pouco mais formal, está falando no trabalho, numa apresentação ou uma reunião no seu trabalho, evita isso a todo custo, você não vai se arrepender. Muito bem. Alguns deles, dos mais complicados, e eu tenho certeza que você vai identificar alguém que conhece ou que usa isso, né? Você vai identificar alguém do seu grupo pessoal que usa esse tipo de vício de linguagem. Ele é bem comum de encontrar, né? E eu trouxe alguns aqui bem interessantes para a gente conversar a respeito. Muito bem. Primeiro deles é o barbarismo. Que nome, né? Já dá para a gente ter uma noção do que vem por aí. O barbarismo é aquele que costuma doer nos ouvidos. É quando a gente fala, por exemplo, iogurte, largato, problema, infração, quando quer dizer inflação. E esse você deveria realmente tomar muito cuidado. Mesmo quando você está entre amigos, se você largar um tráfico, quando você quer dizer tráfego, vai tornar você motivo de zoeira por pelo menos 1 hora ali. E falar isso numa apresentação mais formal, imagina no seu trabalho, isso pode complicar muito as coisas para você, pode atrapalhar demais o objetivo da sua apresentação. Outro interessantíssimo, esse você conhece com certeza e é muito divertido, é o pleonasmo vicioso. Entrar para dentro, descer para baixo. Ah, nasceu o filho de fulano. Ah, menino homem ou menina mulher? Esse é antigo, hein? Acabei de revelar a idade. Lembro da minha avó falando isso. Então, esses que eu acabei de falar, eles são fáceis de perceber, né? Subir para cima, repetir de novo. Mas dentro do pleonasmo tem alguns que a gente está tão acostumado a ouvir e às vezes até a ler em vários locais de boa reputação mesmo. Você pega alguma coisa, uma notícia na internet que você lê aquilo e você nem percebe. Por exemplo, você já recebeu alguma notificação pedindo para comparecer pessoalmente em algum lugar? Ou alguém já te pediu para cochichar baixinho? Ou então fazer um acordo amigável? Há quem insista ser necessário encarar de frente os problemas e com um sorriso nos lábios. Esses são todos vícios de linguagem. E pleonasmos. E sendo bem honesto, você precisa tomar cuidado. Os mais gritantes,
tomar mais cuidado com os mais gritantes, né? Imagina que você está numa reunião apresentando um projeto para aquele cliente que faz tempo que você está lutando para ter ele na sua carteira de clientes, para conseguir um bom contrato. E aí, de repente, sem perceber, enquanto vocês estão ali conversando, você manda algo do tipo: ah, assim que chegamos, já entramos para dentro do elevador para não perder tempo. Pega mal, né? Pega muito mal. Agora nós vamos ver mais um interessantíssimo. Esse você vai dar risada. É engraçado, é cacofonia. É quando você junta duas ou mais palavras e o sentido da união às vezes fica estranho. Por exemplo, fulana nunca gostou de mim. Nunca gostou de mim. É bonita a boca dela. Você viu fulana ontem? Vi ela hoje só. Uma mão lava a outra. Ou o nome daquele casal, né? Eva e Adão. Se você ficar falando rápido, Eva e Adão. Cuidado com isso, né? Outro que você conhece, eu tenho certeza, o famoso gerundismo. A gente ouve com certa frequência por aí, né? Senhora, vou estar tentando estar ajudando a estar solucionando esse problema. Esse é terrível. Mas esse que eu chutei agora foi muito forte, né? Não que o gerúndio, não que usar o gerúndio esteja proibido, né? Mas abusar dele, principalmente hoje em dia, e abusar dele como abusar de qualquer outra construção linguística, vai te trazer problemas. E no caso do gerúndio, fica muito fácil de resolver. É só você substituir por frases simples, no presente. Senhora, vou lhe ajudar a solucionar o caso. Simples assim. Mas e você? Me conta aí no chat se você lembrou de alguém que faz isso, de algum amigo seu, alguém que usa desses vícios de linguagem. Enquanto aqui eu tomo a minha aguinha, conhece alguém que abusa? Ou usa ou abusa desses vícios? A dica padrão, né? Água fresca, mas em temperatura ambiente, né, no máximo. Sempre para te acompanhar quando você for falar. Muito bem, sempre tem, né? Quem usa desses vícios. Ainda bem que não é a gente, né? Esses são apenas, esses que eu acabei de falar, são só alguns. Se a gente estivesse aqui estudando para fazer um teste de redação ou uma prova de português, a gente poderia ver muitos outros. Mas o nosso objetivo aqui é apenas mencionar aqueles que são mais complicados quando a gente está falando em público, quando a gente está fazendo uma apresentação, uma reunião. Outra coisa que também não pega bem, especialmente numa reunião, é quando a gente usa muito contrações. Todo mundo manda um né, tá, daí, quando está conversando em ambientes menos formais. Então você está lá com os amigos no boteco, curtindo um happy hour, e a linguagem naturalmente é menos formal. Isso é natural. Mas é nesse ambiente menos formal que se forma, menos formal que se forma, né? Mas é nesse ambiente que se forma o hábito. E não é um problema, tá? Estamos aqui entre amigos numa conversa, né? Daí que, tipo assim, sem problemas em falar isso. Numa conversa desse tipo, é bem mais tranquilo de falar. O problema vai aparecer quando você está numa reunião mais formal, onde uma linguagem mais elaborada seja necessária. Entende? Não é que você não vai poder soltar um né, um tá. Não tem problema nenhum, mas é interessante você substituí-los por termos mais formais também. Lembra, a sua audiência é que vai ditar o ritmo e o tipo da sua linguagem. Quem define a linguagem que você vai usar é sempre a audiência. Só que se você mandar um bicicleta, vai pegar mal em qualquer situação com qualquer audiência. Concorda?